Vasco acerta 3 contratações, Fernando Diniz de fora e novidades no time titular contra o Cruzeiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Desejar um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira para vocês. Vamos aqui, primeiramente, às novidades para o time titular no jogo contra o Cruzeiro deste final de semana. Informação é o seguinte: Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues têm tudo para ser titular. Segundo os treinamentos ensaiados pelo técnico Rafael Paiva em preparação para esse jogo contra o Cruzeiro no domingo, o técnico teve ali uma semana cheia de treinamentos. Tudo indica que Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues será titular no jogo de domingo. Com isso, vamos aqui a uma provável escalação, lembrando que não é a escalação oficial ainda, teremos mais informação em relação ao treino de hoje e também o treino de amanhã no CT Moacir Barbosa antes da viagem. Mas vamos falar aqui que seria Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Léo e Maicon fazendo a dupla de zaga, dentro do que aconteceu no jogo de domingo contra o Palmeiras, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho e Hugo Moura fazendo a volância, no meio de campo Felipe Coutinho, no ataque David, Emerson Rodrigues e Verratti. Emerson Rodrigues atuando ali mais pelo lado direito, muito parecido como ele fazia no Milionários, né? O time antes dele ir para o Inter Miami. No Milionários, o Emerson Rodrigues também assistir jogos do Emerson atuando pela direita. Bom, vamos aguardar, seguimos aqui de olho no treinamento para trazer mais novidades para você, torcedor cruzmaltino. Vamos falar sobre o adversário também, o técnico Fernando Diniz, que teve a sua estreia no comando técnico do Cruzeiro, estará de fora desta partida de domingo. Isso sim, caso o Cruzeiro não consiga um efeito suspensivo. A princípio, Fernando Diniz está de fora, né, por conta dele ter sido suspenso. Ele tem que cumprir suspensão automática nessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro pela sua passagem pelo Fluminense, quando foi expulso no clássico contra o Flamengo, né, em junho. Clássico que acabou culminando ali na demissão do técnico Fernando Diniz. Ele recebeu 2 cartões amarelos também por desaprovar com palavras e gestos na decisão da arbitragem e acabou sendo expulso da partida. E logo em seguida, naquela semana, o Diniz foi demitido do comando técnico do Fluminense. Como ele saiu do Fluminense, tem que cumprir a suspensão, portanto, agora sendo técnico do Cruzeiro. O Diniz, que teve a sua estreia nesta quinta-feira, dia 26, no jogo contra o Libertad, o Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0 no Paraguai e aí culminou na estreia com vitória do Fernando Diniz, mas confirmado técnico do Cruzeiro a princípio, se não conseguiu o efeito suspensivo, de fora do jogo de domingo, 4 horas da tarde. A arbitragem definida pela CBF desse jogo é Matheus Candalsan, árbitro de São Paulo. Só para refrescar a memória, é o mesmo árbitro que apitou Vasco e Fortaleza, naquele empate por 0-0 na Arena Castelão. Bom, portanto, Matheus Candalsan é o árbitro desta partida de domingo. Vamos falar de uma novidade em relação ao Paulinho. É uma boa notícia, tá? O Paulinho segue dentro de todos os prazos e protocolos estabelecidos pelo Vasco para o tratamento. O volante está em fase final de fortalecimento e em breve deve começar
a fazer mais trabalhos com o grupo e com bola. O Jair já vem treinando com o grupo, já vem fazendo treinamento com bola. Internamente, tá, uma informação dos bastidores, visto a recuperação do Jair como algo excepcional, e o Jair logo vai ser esse reforço caseiro para o final da temporada. Falando em reforço, vamos trazer aqui informação importante sobre o Vasco acertar 3 contratações. Reforço para o futuro, trata-se da garotada da base, sub-20. O Vasco acertou a contratação de 3 atletas do sub-20, todos eles por empréstimo até o final de dezembro de 2024. São eles: Cauã Coutinho, lateral direito, oriundo da base do Madureira, jogador que internamente também vem sendo muito elogiado. Trata-se de um jogador que pode ser promissor aí para o Vasco. Outro é o Igor Henrique, o meia oriundo do Mataliste, e o Vitinho, atacante oriundo do Bangu. Informação que veio do site oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, pensando aí já no futuro, o Vasco faz essas 3 contratações, claro, por empréstimo até dezembro de 2024, mas o Vasco sempre cuidando e fortalecendo a sua base, né? O Vasco que tem aí um celeiro de jogadores importantes para o cenário do futebol mundial. Galera, vamos fortalecer aqui uma informação importante. Nós trouxemos essa notícia no último vídeo, no futebol, no resumo em geral, mas ontem saiu essa notícia sobre a renovação do Vasco, tanto com o Verratti e também com o Léo Jardim. Detalhes sobre a renovação do Vasco com o Léo Jardim: o Vasco busca renovar o contrato com o goleiro Léo Jardim até dezembro de 2028. O vínculo entre o goleiro e o Vasco se encerra em dezembro de 2025. O Léo Jardim veio daquela era, no início da SAF, com o Paulo Brax. São jogadores que estão encerrando o contrato agora para o final de 2025. E o clube também pretende aumentar o salário do Léo Jardim, que ganha atualmente R$450 mil. Informação que veio do jornalista Gabriel Andeso, da Rádio Tupi, que fortaleceu também a nossa notícia em relação à renovação com o Verratti para até o final de 2027. O Verratti tem um contrato até o final de 2025 também, e o Vasco busca essa renovação com o Pirata, com o atual artilheiro Cruz Maltino. Então são jogadores importantes, tanto o Verratti como também o Léo Jardim, minha opinião, são dos melhores, hoje são líderes dentro do elenco do Vasco. O Verratti é o atual campeão e merece muito o título da Copa do Brasil, merece muito ser campeão com a camisa do Vasco, passar por uma Libertadores. Todos esses jogadores que vêm sendo importantes nesse ciclo, e claro, obviamente passa pelo bom trabalho feito pelo técnico Rafael Paiva. O Vasco está se preparando para enfrentar o Cruzeiro neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, após derrota para a equipe do Palmeiras jogando no Mané Garrincha. O Vasco saiu derrotado pelo placar de 1-0 no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que atualmente está com 35 pontos na 10ª colocação, enfrentará o Cruzeiro, que está em 7º lugar com 42 pontos. O Vasco segue ali naquela história de buscar ali o G6 do Campeonato Brasileiro para conseguir uma vaguinha pela pré-Libertadores, né? E quem sabe até uma vaga direta aí na fase de grupo da Libertadores do ano que vem. O Vasco está muito bem encaminhado até na Copa do Brasil também. Irá disputar a semifinal das competições contra o Atlético Mineiro. Primeira partida no estádio da Arena MRV e a segunda provavelmente em São Januário. O Vasco que briga aí pelo título da Copa do Brasil, que garantirá a vaga direta na fase de grupo da Libertadores. Então o Vasco segue aí com 2 caminhos para poder ir para a competição da Libertadores na próxima temporada. O Vasco aí que encaminha muito bem também as renovações de Léo Jardim e Verratti, 2 dos seus principais jogadores do elenco, e também contratou aí 3 jogadores, né, como vimos no vídeo, para a sua base. O Vasco reforçando a sua base para poder contar aí com um elenco, tanto na base, tanto no profissional, com um elenco fortíssimo, né? É muito bom ter esses garotos aí chegando na base para poder fortalecer a molecada, fazer o Vasco sempre revelar bons nomes. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aí, compartilha esse vídeo aí também
para chegar a mais torcedores do Vasco aí, tá sempre colaborando aí com a gente, dando aquela moral. Valeu!